A paz seja convosco. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal Conhecereis a Verdade. Eu sou Rubens Ferreira. É uma honra ter você conosco. Estou aqui para mais um vídeo e hoje vou falar um pouco sobre o assunto a salvação e o castigo do Calvário. Para ser direto ao assunto, a morte entrou no mundo por meio da queda do homem. Refiro-me à morte espiritual que separa o ser humano de Deus. Ela entrou pelo pecado do primeiro homem e continua assim entrando até nos dias de hoje. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12. Primeiro, ele afirma que por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Segundo, pelo pecado entrou a morte. A morte é sempre resultado do pecado. E por último, terceiro, a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. A morte não apenas atingiu a todos os homens, ou passou sobre todos os homens. Mais que isso, a morte literalmente penetrou em todos os homens. A morte penetrou no espírito, na alma e no corpo do homem. Não existe parte alguma do ser humano que a morte não tenha permeado ou passado e penetrado. Portanto, é suprema a necessidade de que o homem receba a vida de Deus. Como nosso Senhor Jesus Cristo disse, na verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 7. Necessário vos é nascer de novo. Ou seja, o caminho da salvação não pode ser o caminho da reforma ou da reciclagem humana, porque a morte é irreparável. Para que o homem seja salvo da morte, o pecado tem de ser castigado. É exatamente isso que a salvação do Senhor Jesus Cristo realiza. A Bíblia Sagrada faz a seguinte afirmação: o homem que pecar deve morrer. Profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Gênesis, capítulo 2, verso 17. Nem os animais, nem os anjos podem sofrer o castigo do pecado em lugar do homem. É a natureza triuna do homem que peca, ou seja, é o homem em seu espírito, em sua alma e em seu corpo que peca. Portanto, a Bíblia afirma que é o homem que deve morrer. Somente um homem poderia fazer a expiação, ou seja, a purificação do pecado. Contudo, nem mesmo a morte de um homem qualquer poderia fazer purificação pelo pecado, pois este faz parte da condição humana de pecador. Então, o Senhor Jesus veio, tomou sobre si a natureza humana para, assim, ser castigado no lugar da humanidade. Como ele jamais cometeu pecado, por ter uma natureza humana santa, podia assim fazer
purificação e a expiação pelo pecado da humanidade pecaminosa. Sofreu o castigo de todo pecado e ofereceu a sua vida em resgate por muitos. Como resultado, todo aquele que nele crê não será mais julgado. No Evangelho de João está registrado este fato. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Quando o Verbo, que é Jesus, se fez carne, ou seja, quando o Verbo encarnou, alcançou toda a carne. Como a transgressão de Adão representa a toda a humanidade, assim também a obra de um só Cristo representa a obra de todos os que creem nele e o recebem. Precisamos compreender a abrangência da obra de Cristo para que possamos também entender a redenção, que é o resgate do gênero humano. Bom, no vídeo passado nós já explicamos a questão por que o pecado de um só homem, Adão, representa o pecado de toda a humanidade. Semelhantemente também, a obediência de um só homem, Cristo, torna-se a justiça de muitos, do presente e do passado. É que Cristo constitui a cabeça de uma nova humanidade, a qual temos acesso por meio do novo nascimento. E para concluir, vou repetir a pergunta: por que o pecado de Adão representa o pecado de toda a humanidade? É simplesmente porque, na ocasião em que Adão pecou, toda a humanidade ainda estava presente nele. Da mesma forma, quando Cristo foi castigado, todos os que vão ser regenerados estavam presentes nele. Desse modo, o seu castigo é considerado a punição de todos. E quem crer em Cristo não será mais julgado. A humanidade deve ser castigada por causa do pecado. Por isso, o Filho de Deus, o homem, Jesus Cristo, sofreu lá na cruz pelos pecados do mundo. E ele sofreu em seu espírito, em sua alma e em seu corpo. Até aqui somente um breve resumo a respeito da salvação e do castigo do Calvário. Não quero prolongar mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E espero que eu tenha também contribuído para que vocês compreendam melhor a profundidade, o mistério da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer pergunta, vocês podem também deixar nos comentários, ok? Vou me esforçar para estar respondendo a todos. Se por acaso vocês ainda não são inscritos aqui no canal, aproveitem agora para se inscrever. Deixe também o seu like e até o próximo vídeo, se Deus quiser.